Nós iniciamos o mês de maio de 2023, fazendo a reflexão dos temas que a Igreja nos pede para meditarmos. Mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, mas é também o mês das mães, mês das noivas. No dia 1º de maio, nós também lembramos de São José Trabalhador, né? E vamos rezar as orações, né, dedicadas para este mês, então. Além de Nossa Senhora, vamos rezar também uma breve oração de São José. Lembramos também que a oração da Rede Mundial de Oração do Papa, Apostolado de Oração, para o mês de maio, é pela intenção dos movimentos e grupos eclesiais. Rezemos para que os movimentos e grupos eclesiais redescubram cada dia a sua missão evangelizadora, pondo os próprios carismas ao serviço das necessidades do mundo. Vamos rezar para o nosso Papa Francisco, para todos os padres, presbíteros, para todos os bispos, arcebispos, nossas dioceses, arquidioceses, territórios paroquiais, seminaristas, diáconos, todo o povo consagrado a Deus, que são as freiras, freis, irmãs, irmãos, monges e monjas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração que Santo Afonso Maria de Ligório fez para Nossa Senhora, ele tão devoto de Nossa Senhora. Oração chamada Mãe do Coração Bondoso. Venero, ó Santíssima Virgem Maria, o vosso puríssimo coração, delícia e repouso de Deus. Coração todo cheio de humildade, de pureza e de amor divino. Infeliz pecador, venho a vós com o coração todo manchado e chagado. Ó Mãe de piedade, não me desprezeis por me verdes assim, mas redobrai de compaixão e socorrei-me. Não busqueis em mim para ajudar-me nem virtude nem méritos. Estou perdido e só mereço o inferno. Peço-vos que só olheis para a confiança que tem em vós e para o propósito em que estou de emendar-me. Diante de vossos olhos coloco quanto Jesus fez e padeceu por mim. Abandonai-me se fordes capaz. Apresento-vos todos os sofrimentos de sua vida, o frio que padeceu no presépio, a sua fuga para o Egito, o sangue que derramou, a pobreza, os suores, a tristeza, a morte que suportou por meu amor, estando vós presente. E por amor de Jesus empenhai-vos em salvar-me. Ah, minha mãe, não quero nem posso recear ser repelido, agora que recorro a vós e vos peço que me ajudeis. Se isto temesse, faria injúria à vossa misericórdia, que anda buscando miseráveis para os socorrer. Senhora, não recuseis vossa piedade àquele a quem Jesus não recusou seu sangue, mas os merecimentos deste sangue não me serão aplicados, se não me recomendardes a Deus. De vós, pois, espero a minha salvação, e não vos peço riquezas, honras, nem outros bens da terra. Peço-vos a graça de Deus, o amor para com vosso Filho, o cumprimento de sua vontade e o paraíso para amá-lo eternamente. Será possível que não me ouçais? Não. Vós já me entendestes, assim espero. Já me procurastes a graça que pretendo. Já me tomastes sob vossa proteção. Minha mãe, não me deixeis. Continuai a rogar por mim até me verdes salvo no céu, para louvar e render-vos as devidas graças eternamente. Amém. Rezemos então uma oração a São José, dedicada ao dia 1º de maio, mas também que se estenda para todo o mês. A partir deste mês em diante, sempre farei uma oração dedicada a São José. Oração a São José. São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra. Sombra protetora de Maria, tua esposa. Sombra de Jesus, que te chamou de pai e ao qual tu te entregastes totalmente. Tua vida feita de trabalho, de silêncio, me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos, florescer onde a vontade do Pai me colocou. Saber esperar, entregar-me sem reservas até que a tristeza e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém.
Rezemos também uma antífona mariana para este mês de maio, o qual ainda estamos no período do tempo pascal, o Regina Coeli. E na sequência um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, aproveitando essa oração do Regina Coeli, consagrando todo o Brasil e povo brasileiro no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fechamos aqui então a introdução e, na sequência, a liturgia da palavra. Nesse dia 11 de maio de 2023, cor litúrgica é a branca. Estamos na quinta semana da Páscoa desta quinta-feira. O santo do dia, Santo Inácio de Lacone, certo? Lembramos que essa semana nós estamos fazendo leituras do Evangelho em que Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então ele faz associações. Eu sou a videira verdadeira, se separar de mim, você não sobrevive, você morre, você fica distante de mim, não é isso? Então as leituras têm se reportado como Jesus é nosso centro, é o nosso foco. Mas não é só isso, né? Ele é a verdade, o caminho e a vida, né? É só para relembrar. Lembrando que também o Evangelho desse dia 7 de maio, quinto domingo da Páscoa, vou começar meio atropelado, mas vamos lá. Foi João 14, versículos de 1 a 12, só para recordar o evangelho desse domingo, dia 7, tá certo? Lembrando referências de leitura da semana, tá? Tem o aplicativo da Canção Nova, Liturgia Diária. Tem pelo site da CNBB, liturgiadiaria.cnbb.org.br, se não me engano é isso, mas procura lá, Liturgia Diária CNBB no Google, ele vai apontar esse site. Tem outros aplicativos, né, de outros padres que colocam lá, tem a editora Paulus, também coloca de forma gratuita, inclusive a Paulus coloca a liturgia das horas do dia, tá? Do dia, da noite, do dia, das vésperas, da tarde, né, e da noite. E, enfim, né, fora as igrejas, a dioceses que também colocam o evangelho do dia, aqui no YouTube você vai ver muitas pessoas colocando a própria voz para falar o evangelho, não é só eu não, né, óbvio. Ainda bem, né? Que bom esse movimento. Sim, o áudio está atrasado. Não é por conta do falecimento do Frei Jorge da Paz. Infelizmente é por motivos egoístas. É porque deu sol, aí eu resolvi lavar roupa e resolver a vida, né? Porque esses dias estava meio tempo fechado, meio chuvoso, meio isso, meio aquele outro, deu preguiça. E aí eu resolvi resolver minha vida particular nesses últimos dias, tá? Então, é só para dar um parecer, porque vai que alguém entra em crise existencial. O que aconteceu com a moça, com a Maria Helena? E ainda eu coloquei nos stories, né, do Instagram, o falecimento do Frei Jorge da Paz. Então, o pitaco do dia, eu vou tentar ser breve, porque como o negócio está atrasado, eu tenho que dar uma acelerada aqui.
Eu vou acabar colocando eu vou colocar mesmo nesse canal, já separei o texto, vou gravar em voz artificial, fazer a inteligência artificial trabalhar para mim, né? Mas uma breve biografia do Frei Jorge da Paz, que faleceu essa semana. Não tenho muita certeza se foi na terça ou porque quarta acho que foi o sepultamento, então entre segunda ou terça-feira ele havia falecido. Então eu não sei bem a data do falecimento, mas foi no começo da semana, então eu acredito que foi terça-feira, né? Que aí o sepultamento foi na quarta, com a presença de Dom Negri, né, da Diocese de Santo Amaro, se não me engano, tá? Então, para quem tem mais idade, vai saber de quem que eu estou falando. Mas eu, particularmente, como o período em que ele tinha um programa na Rede Vida, eu estava bem fora da igreja, e aqui nem pegava, acho que Rede Vida, né? Então, ou eu não sabia se existia, enfim, canal católico nem sabia que existia, só sabia que existia a Rede Evangelizar do Padre Manzotti, só. Nem Canção Nova eu sabia ainda. Isso que já tinha casa de missão, né? Então, tem umas coisas. Então, o que que acontece? O Frei Jorge teve um apelo, uma visibilidade maior, por volta dos anos 90 e começo dos anos 2000. E depois ele ficou sendo meio, não sei se deixado de lado, ninguém deu bola, não sei o que aconteceu. Eu só fui redescobrir ele faz uns 5 anos, 5, 6 anos mesmo, para trás. E na internet, que eu achei bacana, porque assim, eu acompanhava mais, hoje não, mas acompanhava uma moça aqui no YouTube, esqueci o nome, Lina Luz, que fala de Medjugorje. Porque, só que assim, alguns canais que falam de Medjugorje, infelizmente é uma coisa meio mística demais, então eu tô tendo meio cuidado. Eu sou boca dura, mas para algumas coisas eu tenho que ter cuidado, assim, no que eu seleciono as coisas que eu vejo, né? Então, até sobre Medjugorje, eu acompanho o Medjugorje Brasil, que foi onde falou da nota de falecimento dele. Tem um canal aqui, Maria Rainha da Paz, ali na Luz, né? Tanto é que Maria Rainha da Paz, que é o título de Nossa Senhora lá de Medjugorje, eu também não sabia, porque eu não estudo muito, né? O Papa falou para ter cautela e tal, então eu resolvi não focar muito. E por conta disso, comecei a ver algumas homilias do Frei Jorge. Já era velhinho, né? Ele morreu com 90 anos, entrou água nos pulmões, mas estava enfrentando um câncer já faz uns 5 anos aí, né? Então ele estava meio debilitado de saúde, tadinho. Mas eu gostava bastante. E ele, depois eu acompanhei ele dizendo, sim, que ele já não tinha mais ele cuidava dos drogaditos, né? Esse é o termo que os bombeiros, a área da saúde usa para os drogados mesmo. E disse que ele não tinha mais não tinha mais recursos para cuidar deles, que ele tinha um projeto lá e ele ficou meio sozinho também. Aí, graças a Deus, tinha uma pequena comunidade para cuidar dele, que cuidou até o final, né? Mas existe o canal dele, então tem 2 canais aqui do YouTube, se você não conhece, gostaria de conhecer, e ele foi um grande divulgador de Medjugorje, e além do mais, ele era um padre, quer dizer, um sacerdote, é frei franciscano, né? Ele era um sacerdote que não media palavras na salvação das almas. Eu falava mesmo. Só que aí que tá, ele falava tanto que aí, tipo, ouvidos moucos, né? Porque o que acontece? O que a gente vê muito, não tem problema que isso seja um começo para você voltar para a igreja ou até para reavivar a fé, fazer cerco de Jericó, fazer teus pedidos pessoais, pedido por alguém. É muito problema mesmo que nós vivemos, né? Só ver as notícias aí que nós vê por aí. Nós somos bombardeados com notícia ruim toda hora. Quando não acontece na nossa casa, acontece com a casa de alguém, né? É todo dia. Só que o Frei Jorge foi o sacerdote que falava na lata como, assim, conversão, jejum e salvação das almas. Era um sacerdote preocupado com isso. E poucas pessoas lembraram, pelo menos no Instagram, realmente só esses canais que falam de Medjugorje,
o Anderson Reis, que também foi mais ou menos por lá. Eu tinha certeza que ele ia falar alguma coisa a respeito, algum vídeo a respeito do Frei Jorge. Qualquer coisa, pode ver lá um dos últimos vídeos do pregador, Anderson Reis, que também não mede palavra, né? Fazendo uma homenagem, né? Falando um pouco da trajetória do Frei Jorge. E no meu caso, é um sacerdote que eu gostaria de redescobrir mais. E talvez eu acabe gravando, não os vídeos, mas o áudio, porque eu sou meio lesada, eu não tenho. Eu já tentei baixar aplicativo e tal, não adianta, eu não consigo, né? Não consigo copiar os vídeos, fazer excertos e jogar lá no Instagram, por exemplo. Eu tenho que fazer mais ou menos como eu faço. Pego o áudio e pá, joga. Mas não vai ser com voz artificial, não, vai ser com a voz dele. Porque, graças a Deus, eu falei do Monsenhor Jonas, né? Algumas pessoas fizeram até perfil, o Monsenhor Jonas, por exemplo, no Instagram. Tem padres da comunidade Canção Nova que pegaram enxertos e lançam lá no Instagram. Então, muita gente abraçou mesmo a causa de não perder a memória, a mesma coisa que acontece com a memória do Padre Léo, graças a Deus, né? Mas o Frei Jorge eu tenho por mim que ele também é um homem santo e ele morreu desconhecido. Que pena, né? Então, se você vai aqui no YouTube, Frei Jorge da Paz. O nome dele é outro nome, né? Frei Jorge da Paz. Tem músicas, as últimas homilias, que ele estava no hospital, tadinho, estava tentando se tratar, ficou na UTI, mas não resistiu, né? Deus levou. Nossa Senhora levou ele, né? Ele era muito mariano, e se você nunca ouviu falar dele, eu sugiro, vamos redescobri-lo. Não é porque morreu, né? Mas eu me sinto com uma ponta de culpa que eu poderia ter falado mais dele. Porque nesse período desses anos eu ajudava financeiramente. Assim, um pouquinho, não tô me vangloriando, mas tinha uma conta lá que o pessoal falava tal, e eu fazia uns depósitos esporádicos, assim, coisa pequena, né? Porque ele ficou sem casa, era cuidado por, graças a Deus, por uma família. Eu não sei muito da vida, assim, nesses últimos 5 anos, mas tava meio difícil. Ele já não tava mais numa paróquia, mas fazia suas missas, né? E tinha sempre uma boa palavra, dura também, né? Converta aí, povo de Deus. A vida não é só pedir eu, né? Tem que chegar para Jesus. E realmente eu tenho por mim que também ele está no caminho já. Esse tá na glória do Pai. Esse dá para falar, sabe? Então, eu deveria ter falado até mais, mas infelizmente eu tenho que levar a vida pessoal também, né? Eu não sou uma pessoa sozinha, eu cuido de uma pessoa. Então, eu tenho que dar. E também, como eu fiquei meio abalada também, aí eu fui me descarregar nas roupas, né? Às vezes tem que ser assim também, gente, senão abala e tudo. Tá certo? Então, eu tô dando um parecer, tô fazendo pitaco, apresentando um outro sacerdote. Né? Então, aguardem um pouquinho, eu vou ver se eu pego algum excerto e gravar em memoriam, né? Porque é só os amigos dele, que não são muitos, que vão divulgar novamente as homilias e tudo. Dom Henrique Soares também, graças a Deus, além da família que faz excertos de vídeos e transcrições, muitas outras pessoas fazem, graças a Deus, né? Então, esse povo, o povo de Deus que está com Deus, né? Esses grandes sacerdotes aqui do Brasil mesmo, a gente tem que se toca o coração, por mais que tenha sido polêmico, mas até onde eu sei, Frei Jorge foi polêmico por ser sacerdote mesmo, preocupado com a salvação das almas mesmo, do seu rebanho ou do rebanho virtual, né? Se isso é motivo de escândalo, que bom, né? Tá? Mas fica a dica para você acompanhar, por favor. E se você gostar, replique os vídeos, os áudios, tá?
Inclusive, acho que a última aparição dele foi no canal Santo Flow, que tem entrevistado o rapaz lá que foi a pessoa direta com o Dom Henrique Soares, que agora ele tem um canal aqui chamado Santo Flow, esqueci o nome do rapaz, do moço lá. A última aparição do Frei Jorge foi há um mês atrás, nesse podcast, bem interessante, inclusive, tá? Então eu sugiro, se você não conhece, ver ele lá, o Frei Jorge tá bem fraquinho, mas ele tem outros momentos na vida, tá certo? Então ele já foi um sacerdote muito atuante. Então fica a dica, em memória, né? Não talvez eu retome amanhã, mas não vou retomar muito, porque aí eu já tenho que começar a separar algumas coisas, gravar e alimentar o sistema, né? Tá certo? Então essa é a minha justificativa. Tem outros padres, lógico, né? Quem mais podia dizer? O Frei não, o padre Marlon Múcio tá fazendo o evangelho em 1 minuto na cama de hospital. Aliás, rezem também por ele, porque ele foi parar no hospital 2 vezes seguida, né? Quebrou o negócio da não sei se é da traqueostomia, ele se alimenta por sonda, tudo. Mas graças a Deus, né, tá bem. Mas acompanha ele lá também, certo? Muito bem, vamos lá. Vamos dar início. Estamos no subcapítulo A Rainha Mãe, do livro do Scott Hahn, Salve Santa Rainha. A monarquia de Israel surgiu em circunstâncias históricas muito específicas, numa região geográfica também específica. No Antigo Oriente Médio, a maioria das nações eram monarquias governadas por um rei. Além disso, a maioria das culturas praticava a poligamia. Assim, um determinado rei muitas vezes possuía várias esposas, o que levantou problemas. Em primeiro lugar, a quem o povo deve honrar como rainha, e mais importante do que isso, qual filho delas deve receber o direito de sucessão ao trono. Na maioria das culturas do Oriente Médio, esses problemas semelhantes foram resolvidos com o auxílio de um simples costume. A mulher mais comumente homenageada como rainha não era a esposa do rei, mas a mãe do rei. Havia um ponto prático de justiça, já que muitas vezes era o persuasivo ou sedutor poder da mãe que ganhava o trono para o filho dela. Esse costume também serviu como fator estabilizador na cultura nacional. Como esposa do rei anterior, o pai de seu filho, e mãe do atual rei, seu filho, a rainha-mãe traz em si mesma a continuidade da sucessão dinástica. A função de destaque da rainha-mãe era algo bem estabelecido entre os povos pagãos, mesmo durante o tempo em que o povo de Israel começava a clamar por um rei. Afinal, para Israel, eles nem sempre tiveram um rei. Para os planos de Deus, porém, Deus era o rei do seu povo. No entanto, o povo implorou ao profeta Samuel que lhes desse um rei. É preciso que tenhamos um rei, disseram eles. Queremos ser como todas as outras nações. Deus então permitiu que o povo fizesse do seu modo. Para sua glória, a monarquia de Israel iria providencialmente pronunciar o reinado do próprio Filho de Deus. O reino de Israel seria um tipo do reino de Deus. Historicamente, tudo aconteceu como o povo via em torno deles para os modelos de governos. Lembre-se de que eles queriam um rei, a fim de ser como todas as nações. Assim, seguindo os modelos dos povos vizinhos, eles estabeleceram uma dinastia, um sistema de leis, uma corte real e uma rainha-mãe. Encontramos isso em Davi no início da dinastia davídica. O primeiro sucessor de Davi, Salomão, reina com sua mãe, Betsabá, a sua mão direita. A rainha-mãe de Israel, ou Gebirá, a grande dama, aparece em seguida no decorrer da história da monarquia até seu fim. Quando Jerusalém cai nas mãos da Babilônia, encontramos os invasores deportando o rei Joaquim e também sua mãe, Neusta, a qual é citada em destaque diante das esposas do rei, segundo Reis, capítulo 24, versículo 15, e ver também Jeremias 13, versículo 18. Entre Betsabá e Neusta havia muitas rainhas-mães. Algumas trabalharam para o bem, outras não, mas nenhuma era uma simples figura decorativa.
Gebirá era mais do que um título, era uma função com autoridade real. Considere a seguinte cena no início do reino de Salomão. Então Betsabá foi ao rei Salomão para lhe falar sobre Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no trono, mandou trazer um trono para sua mãe e Betsabá se sentou à sua direita. 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque esse subcapítulo é um pouquinho longo, tá? Continuo amanhã, no áudio de amanhã. Então vamos para a liturgia da palavra desta quinta-feira, dia 11 de maio. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos 15, versículos de 7 a 21. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora pondes Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles, entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído, reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas há muito tempo. Por isso sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores que leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é o Salmo 95 ou 96, com o refrão: Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai sua glória entre as nações, entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Publicai entre as nações reina o Senhor, ele firmou o universo inabalável, pois os povos ele julga com justiça. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Evangelho de hoje, João 15, versículos de 9 a 11. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Muito bem. Então, lembrando, né, que aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar aqui o quinto domingo, o evangelho do quinto domingo do período pascal, João 14, versículos de 1 a 12, em que Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo o Monsenhor Jonas Abib, essa semana é a semana do amor e da caridade, tá? Muito bem. Vou fechar com a leitura de 2 parágrafos do Catecismo da Igreja, O Espírito de Cristo na Plenitude do Tempo. É o subcapítulo João, Precursor, Profeta e Batista. Parágrafos 717 a 718 do Catecismo, tá?
Vamos lá. Houve um homem enviado por Deus, e seu nome era João. João é repleto do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe, por obra do próprio Cristo que a Virgem Maria acabava de conceber do Espírito Santo. A visitação de Maria a Isabel tornou-se assim visita de Deus ao seu povo. João é Elias que deve vir, o fogo do Espírito habita nele e o faz correr adiante na qualidade de precursor do Senhor que vem. Em João, precursor, o Espírito Santo concluía as obras de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Vou dar continuidade a esta parte amanhã, tá? Então, desejo a todos um ótimo período, né, de audição do áudio. Fiquem em paz, na paz de Cristo.